Oi, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou formada em Engenharia de Produção no Brasil e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que foi o meu processo para aplicar para o MBA aqui nos Estados Unidos. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, porque senão vai ficar muito longo. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar como que foi o meu processo passo a passo. No segundo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que é a minha faculdade por dentro, o curso em si, quanto eu pago, que é uma dúvida constante. Eu não vou falar preços aqui nesse vídeo, vai ficar pro próximo vídeo. E no terceiro vídeo dessa série aqui, eu vou dizer como que foi feita a minha troca de status aqui nos Estados Unidos, tá bom? Porque se eu colocar tudo nesse vídeo aqui, vai ficar uma coisa assim, louca. Vai ser um vídeo muito extenso, então eu decidi dividir ele em 3 partes e eu espero que fique melhor dessa forma. Então, primeiramente, se você está chegando aqui no canal agora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar seu comentário. Se você tiver alguma coisa para acrescentar aqui, acrescente aqui pra gente. Acompanhe nas redes sociais, no meu Instagram, vou deixar aqui abaixo também. Eu tô sempre por lá, tô postando diariamente e lá você consegue me contatar mais facilmente. Então, faz todo esse processo aí que eu tô aqui esperando. Então, contando a minha história resumidamente, para quem é novo aqui no canal, eu vim para os Estados Unidos em 2017 como au pair. Eu cheguei aqui como au pair com visto J1, que é um visto de intercâmbio. E depois desse visto, depois de 18 meses como au pair, eu mudei para o visto B2, que é o visto de turista. No caso, eu mudei o status, mas eu vou falar isso em um próximo vídeo, a diferença de status e visto. Eu estava dentro dos Estados Unidos, então eu apliquei para o status de turista, fiquei 6 meses, e então eu apliquei para o status de estudante, o F1, que é o que nós vamos falar hoje, e como que foi feito todo o processo para essa minha troca e como que eu cheguei até o meu MBA, até a minha faculdade. Então, como eu disse pra vocês, eu sou formada em Engenharia de Produção no Brasil. Então, quando eu decidi que eu queria estudar aqui, eu fiquei muito na dúvida no que eu ia fazer. Se eu queria fazer uma faculdade nova, ou se eu queria fazer só um mestrado, um MBA, alguma coisa. Eu já eliminei a faculdade logo de cara, porque eu vi que não era o que eu queria. Quem me conhece do Brasil sabe que eu tenho uma trajetória muito grande com faculdade. Eu mudei de curso 3 vezes, foi uma luta pra eu me formar. Então eu decidi que eu não queria fazer uma outra faculdade, visto que também eu não queria mudar muito de área, porque como eu fiz engenharia de produção, ela é meio que administração e é mais ou menos o que eu quero trabalhar, business, empresa, enfim, era mais ou menos o que eu queria trabalhar. Então, sabendo disso, sabendo que eu não queria mudar de área, pensei, acho que o MBA vai ser bom pra mim, porque o MBA é Master's Business Administration. Então, ele é mais ou menos, ele engloba quase que tudo o que eu quero profissionalmente, né? Trabalhar na área de business, empresas e tudo mais. Então, sabendo que eu queria fazer um MBA, esse é o primeiro passo de todo o processo. Você saber o que você quer estudar aqui nos Estados Unidos. Você quer fazer uma faculdade, você quer fazer um curso de inglês, você quer fazer um MBA, você quer fazer um mestrado, não importa. Você tem que decidir primeiro o que você quer saber e partir desse princípio para todos os próximos passos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, sabendo que eu queria fazer o MBA, eu comecei a fazer uma lista, eu fiz uma planilha no Excel e coloquei todas as escolas que tinham aqui na minha região. Para quem não sabe, eu moro em Maryland, nos Estados Unidos, fica bem pertinho de Washington DC. Então eu peguei todas as escolas, né? Quando eu falo escola, gente, é faculdade, tá? Eu vou chamar de escola, mas vocês já sabem que eu tô falando da faculdade, né? Então eu fiz com todas as escolas, eu entrei no site de todas as escolas, eu vi todos os valores que eles cobravam, todos os cursos que eles tinham. Eu fiz uma planilha assim com muita coisa. Felizmente eu perdi essa planilha, eu já procurei em todos os lugares, eu não sei onde tá. E eu cheguei na minha escola, pra quem não sabe, eu estudo na Washington University of Virginia. É uma faculdade bem pequena, coreana, fica na Virgínia. Comecei a olhar os cursos que eles tinham, vi os valores, falei, beleza, vai ser essa que eu vou aplicar, porque ela é a mais viável pra mim nesse momento. Então, determinando a faculdade que eu queria, a escola que eu queria, no caso, né, como eu disse, eu entrei no site deles, olhei tudo que precisava, toda a documentação. Vou deixar o site deles aqui abaixo, para caso vocês queiram ver também, né, como que é por dentro. E comecei a anotar tudo, assim, valores, as aulas, mas tudo que tinha eu comecei a anotar, porque eu não sabia como é que funcionava, né. Então eu acho que esse é um processo muito importante
para quem está começando essa pesquisa. Então, depois desse longo processo de pesquisa, de navegar pelo website deles, eu entrei lá e mandei um e-mail para eles, um e-mail pro pessoal da admissão, que é a Admissions, e falei sobre o meu interesse de fazer o MBA, expliquei toda a minha situação, como que era, o que eu tava, porque na verdade a minha história é um pouco diferente, porque eu já estudava com eles, eu já estava fazendo inglês com eles, né? Mas isso é para um outro vídeo, o processo é o mesmo para quem tá aplicando diretamente para a escola, então por isso que eu tô pulando a parte do inglês. Mas enfim, o processo é o mesmo, você manda um e-mail para eles, eu mandei, e expliquei toda a minha situação. Falei, olha, eu tô aqui assim, 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 eu tô interessada em fazer o MBA com vocês, como que é o processo, o que que eu faço? E eles me mandaram entrar na página do Admissions, que eu também vou deixar aqui abaixo, falaram pra eu preencher, selecionar o curso que eu queria, que um advisor iria entrar em contato comigo e começaria todo o meu processo, tirar todas as minhas dúvidas e tudo mais. Daí, passado um dia, eles me responderam bem rápido. Eles me enviaram um e-mail já me explicando como que seria o processo de admissão. Mas eu já sabia porque eu já estava lá e eu já tinha navegado pelo site deles, eu já tinha visto todas as documentações, eu já tinha visto tudo. Mas enfim, eles explicaram tudo novamente. Então, para quem tá muito em dúvida, eu sempre digo, manda e-mail para a faculdade que você tá querendo aplicar. Pergunta tudo que você tiver que perguntar por e-mail. É muito importante você ter tudo detalhado no e-mail. Então, eles já me mandaram e-mail com todas as informações que eu precisava e com todos os PDFs que eu precisaria preencher, que era muita coisa, muito PDF. Tudo que eu precisaria preencher para poder fazer a minha matrícula lá na faculdade deles. Então, como eu estava interessada em fazer o MBA, essa faculdade, ela tem dois tipos de MBA. Ela tem o MBA Management, com a concentração em Management, que seria o MBA regular, né? Business, administração e tudo mais. E eles tinham o MBA com a concentração em IT, que é TI, né? No Brasil, que ainda assim é um MBA, só que ele tem um foco um pouco mais tecnológico, algum conhecimento na parte de programação. É um leve conhecimento, né? Na verdade, você não tá ali inserida totalmente naquele meio, mas é um business com uma concentração um pouco diferente. Foi esse que eu decidi fazer, visto que eu acho, na minha humilde opinião, que para imigrantes aqui nos Estados Unidos, você ter algum conhecimento na área de tecnologia pode te ajudar mais na hora de procurar trabalho. Então, depois do e-mail, depois que eu recebi o e-mail deles, eu já sabendo que eu iria aplicar para aquela escola, porque eles já tinham me mandado toda a lista, tudo que eu precisava, eu entrei em contato com a empresa de tradução de documentos. Por quê? Você, como estudante internacional, você tem toda a sua documentação brasileira, da faculdade brasileira, seu histórico escolar, seu diploma. Então, você precisa traduzir tudo isso para a faculdade aqui poder ver se eles vão te aceitar ou não. Então, essa parte é muito importante, é uma parte muito importante do processo. A escola já me enviou o contato da empresa de tradução que eles confiavam, eu nem procurei outra. Eu já fui direto na empresa que eles me indicaram, porque eu sabia que aquela tradução ia ser aceita pela escola. Mas se a escola não te indicar, não te falar qual a empresa que eles indicam, você pergunta, manda um e-mail para eles e fala, olha, eu preciso fazer a tradução dos meus documentos e tudo mais, vocês indicam alguma empresa? E a escola com certeza, assim, com certeza ela vai ter uma empresa para te indicar. Então vá com a empresa que a escola te indicar, porque tem escola aqui que é muito chata com essa questão de tradução, e aí você faz com uma empresa que você acha que pode ser que valha para a escola, quando você apresente, eles olham e falam, ai, não serve pra gente. Então, assim, faz com a empresa que eles indicarem pra não ter dor de cabeça. Então, como a escola já tinha me mandado o PDF com todas as informações da empresa de tradução, eu mandei um e-mail pra eles. Então, assim, todo o meu contato com a escola, tanto com a empresa de tradução, foi feita por e-mail. Então, assim, é um processo para você que, se você estiver no Brasil, você pode fazer. Não tem problema nenhum, é só enviar e-mail, gente. Vai ficar lá, sua caixa de e-mail cheia de e-mail, mas assim, pergunta, tira todas as dúvidas e manda e-mail. O nome da empresa que a minha escola me indicou foi a Evaluation World. Eu vou deixar aqui escrito para vocês. E daí eu entrei em contato com eles perguntando quais as documentações que eu precisaria enviar. Avisei a eles, falei, olha, eu estou aplicando pro MBA na Washington University e eles me indicaram vocês, estuda inglês, tá, gente? Você tá vindo estudar inglês, né? Numa faculdade americana, tudo inglês.
Expliquei pra eles que eu tava aplicando pra lá e eu precisava fazer a tradução dos meus documentos. Perguntei quais são esses documentos, como que eu envio pra vocês. Eles me retornaram e falaram: Luana, a gente precisa basicamente do seu diploma, do seu histórico escolar em PDF. É isso que a gente precisa. Eu falei: perfeito. Já tinha meu diploma em PDF, já tinha meu histórico escolar em PDF, porque eu já tinha pedido a minha faculdade lá no Brasil. Foi isso que eu enviei para a empresa de tradução e eles analisaram todo o documento e falaram: beleza, é isso aqui que a gente precisa, tá tudo certo. Então essa empresa, ela vai fazer toda a tradução desse histórico escolar e do seu diploma aqui para os padrões americanos. Por quê? No Brasil, a gente usa um sistema de notas em números, né? Você tirou 10 na prova, você tirou 5 na prova. Aqui é por letra, é A, B, C, D. Então, é complicado, a gente não entende muito, por isso que a gente precisa fazer essa evaluation com a empresa que a escola indicar. É muito importante essa parte do processo, porque é só assim que a escola que você aplicar vai poder ver se você tá apto para entrar no MBA, porque assim, geralmente tecnólogo não é aceito por não conter todas as matérias pré-determinadas para uma graduação aqui nos Estados Unidos. Então, assim, é através desse documento que eles vão analisar e falar: beleza, você tá apto para furar a sua graduação, não precisa fazer uma nova graduação e ir direto pro MBA. Agora, se eles pegarem a tradução e perceberem que a sua graduação no Brasil não foi suficiente, você vai ter que fazer outra graduação aqui. Então, é muito importante esse processo de tradução e da escola poder analisar para ver se você vai ser aceito aqui ou não. Agora eu tô com uma colinha aqui, na verdade eu tô com a cola desde o começo, para quem não reparou. E eu vou falar sobre os preços, os valores que eu paguei só para fazer a tradução, porque vocês viram que até então eu não gastei valor nenhum, né? Não gastei nada, foi só troca de e-mail. Então, quando a empresa recebe os seus documentos originais em PDF para fazer a tradução, eles só começam a tradução quando você paga. Então, vamos falar sobre esses valores. Lembrando que todos os valores que eu falar aqui são em dólar, tá? Você tá vindo para os Estados Unidos, você tá aplicando para uma faculdade americana. Então, tudo que eu tô falando aqui, gente, é dólar e inglês, tá? Então, aí você converte aí pro dólar do valor do real do dia para ver quanto que daria isso em reais se você estiver aplicando do Brasil para cá. A minha tradução toda deu $144,95, a tradução dos documentos. Adicional a isso, eu tive o Course by Course Evaluation, que eles chamam aqui, que é justamente o histórico escolar. Vão fazer a tradução da sua nota para letra. Então, isso custou $139, esse Course by Course Evaluation. E daí, eles cobraram uma taxa de $10 pelo frete, já que eu receberia o documento original em casa. Mas se você estiver no Brasil, você precisa perguntar para a empresa como que é feita a entrega desses documentos. Geralmente, eles te enviam por PDF e também te enviam por frete. Então, você estando no Brasil, eu não sei como é que funciona, provavelmente eles enviam para o Brasil e aí essa taxa de frete pode ser que seja um pouco mais cara. Algumas taxas, né? Porque tudo tem taxa nessa vida, mas algumas taxas. Então, assim, todo esse processo de tradução da minha documentação, Course by Course Evaluation, tudo, eles te mandam por e-mail, tá? Então, você não se preocupa. A hora que eles falarem: a gente faz isso, isso e isso, você manda tudo e eles que resolvem lá a forma que eles vão mandar pra você, tá? Então, todo esse meu processo de tradução dos meus documentos custou $199,83. Foi quase $300 só para traduzir documentação para os modos americanos. Então, levou mais ou menos uma semana para essa empresa conseguir fazer a tradução dos meus documentos. Primeiro, eles me mandaram um PDF para pré-aprovar aquilo. Eles falaram: lê, vê tudo direitinho, vê se tá tudo certo pra gente poder fazer a impressão. Eu li, revisei, fiquei uns 2 dias revisando, falei: beleza, pode imprimir, pode me enviar. Então, mais ou menos uma semana, não lembro exatamente, gente, mas foi cerca de... entre 1 a 2 semanas, eles já tinham me enviado toda a documentação por e-mail. Então, tava lá com aquele monte de folha de tradução de documentos em casa. Mais o PDF, eles enviam aquilo, mais o PDF por e-mail. Já que o meu processo na faculdade estava sendo todo por e-mail, então é muito importante que eu tenha todos os PDFs para eu poder enviar para a faculdade. Então, agora que eu já tenho o contato da faculdade, já tenho minha tradução em mãos, é hora de mandar toda a minha documentação para a faculdade. Primeiramente, você precisa da cópia do seu passaporte. Então, é importante que você tenha um passaporte. Se você está aplicando do Brasil, você precisa de um passaporte
porque se você for aprovado, você vai ter que vir para os Estados Unidos e você precisa de um passaporte. Então, primeiro passo, passaporte. Segundo documento que eles pediram foi a proficiência em inglês. Luana, como que é feita essa proficiência em inglês? Cada escola tem um processo diferente para esse processo de determinar o seu nível de inglês para entrar lá. A minha escola, essa escola que eu faço, ela é uma escola bem de imigrante, tem muito imigrante, então assim, as notas delas são razoavelmente baixas. Mas se você estiver aplicando para uma escola que seja um pouco mais renomada, tipo Georgetown, ou qualquer outra assim que seja um pouco mais de renome, a nota aumenta, tá? Então você tem que ver isso no site da faculdade, ver com eles a nota que eles pedem para você poder provar o seu nível de inglês. Fica bem atento a isso, porque sem aprovação do seu nível de inglês, você não consegue entrar na faculdade, no MBA, no caso, né? Então, a minha faculdade pedia 68 pontos no TOEFL. Lembrando que o TOEFL acho que vale 120 pontos, que eu anotei aqui. Ele vale 120 pontos e a minha escola pede 68. Olhei outras escolas aqui que pediam 100 pontos no TOEFL, que é uma nota muito alta. Então, assim, fica de olho, porque se a nota da escola que você tá querendo entrar for alta, sim, você tem que estudar para o TOEFL. Ou eles pediam 1 ano de degree aqui nos Estados Unidos, caso você, sei lá, fez uma faculdade aqui, ou você já estava fazendo um curso de mestrado ou MBA em outra faculdade, está só transferindo para eles, você tem que provar que pelo menos você estudou aqui pelo menos 1 ano antes de fazer essa mudança. Ou 6 meses de ESL avançado em alguma escola americana. O que é o ESL? É um curso que se chama English as a Second Language. É um curso que você faz de inglês aqui nos Estados Unidos. Se você fez 6 meses desse curso no nível mais avançado que eles têm, você também pode começar a fazer o MBA com eles, sem precisar fazer nenhuma prova, nem o TOEFL, nem as outras. Você só prova que fez o inglês e aí você consegue entrar. E aí uma pergunta que sempre me fazem, Luana, como que funciona as aulas? Preciso de um nível de inglês assim fluente para conseguir estudar, entender? Então assim, não digo fluente, porque eu não sou fluente at all, eu não sou fluente, meu inglês melhorou muito por conta do au pair, claro, mas você tem que ter um nível de inglês que você consiga se comunicar. Com certeza, ainda mais que se você está aplicando para o MBA, você tem que conseguir se comunicar com o professor, você tem que conseguir entender o que ele te fala. Eles aqui eu percebo que eles não se importam muito se você está falando errado, eu cometo muito erro, mas eu consigo me comunicar. Então é isso que você precisa, você vai ler muito artigo, você vai ter que escrever. Então assim, tudo você vai pegando prática durante o processo, mas você precisa de um nível de inglês que seja ok, que você consiga se comunicar. Por isso, dessas provas essa proficiência em inglês que eles te pedem, porque eles têm que ter certeza de que você vai conseguir acompanhar. E agora, explicando só por cima por que eu não fiz o TOEFL, eu já expliquei antes, mas vou explicar melhor. Eu não fiz o TOEFL porque, como eu disse, quando eu saí do meu au pair, eu apliquei para turista, depois eu apliquei para estudante. Quando eu apliquei para estudante, para o Visto F1, eu não tinha tempo de fazer todo esse processo de tradução e tudo. Eu tinha 1 mês para fazer tudo. Então, o que eu fiz? Eu apliquei para o ESL, que é o English as a Second Language, com eles. Então, eu fiz 6 meses de ESL, porque para entrar para o inglês aqui é muito mais fácil. Você não precisa dessa documentação toda, entendeu? Eu não preciso dessas traduções porque você só tá fazendo um curso de inglês. Então, foi isso que eu fiz primeiramente. Eu apliquei pro inglês com eles para eu não perder tempo e fiz 6 meses de inglês com essa mesma escola. Então, quando eu fui aplicar pro mestrado, né, pro MBA com eles, eu até pensei que sim, eu precisaria do TOEFL, porque tem escola que não aceita inglês como nível de proficiência. Por isso que eu tô te falando, você tem que ter certeza do que a escola tá pedindo. A minha escola aceitava, talvez a sua não aceite. Então, eu pensei que eu tinha que fazer o TOEFL. Então, eu comecei até a baixar vários arquivos para poder estudar pro TOEFL, né, e tudo. Falei, cara, vou ter que fazer a prova do TOEFL. E só que eu não precisei. Chegou no final das contas, eles falaram, não, você já faz o inglês nível avançado com a gente, né? Eu já tava no último nível. Você não precisa fazer o TOEFL, é só apresentar o seu certificado, né, do inglês e pronto. Você já tá com o nível de inglês suficiente para estudar com a gente. Mas, caso você tenha que fazer um TOEFL, me chama lá no Instagram. Me chama lá, vou deixar aqui abaixo o meu Instagram, que eu tenho quase que um passo a passo, assim, de como que eu ia fazer para começar a estudar pro TOEFL, porque eu não entendia a prova, não conhecia a prova, então eu fiz tipo um roteirinho, assim, explicando, né, pra eu entender como é que fazia a prova, vários testes e tudo. Então me chama lá que eu te mando esse roteiro para você poder começar
a entender como é que funciona o TOEFL e poder estudar para a prova, tá bom? Então, o próximo documento que eu precisava enviar para eles era o meu diploma de graduação, o meu histórico escolar e as traduções que eu fiz com aquela empresa que eu falei para vocês. E aí, nesse documento que você enviar as traduções, vai estar o Course by Course Evaluation, que eu falei. E nesse documento, como vai estar os nomes das matérias que você estudou, a faculdade vai ver se você consegue eliminar alguma matéria do MBA que você está aplicando, no caso, né? Eu eliminei 3 matérias, porque como eu falei, eu fiz engenharia de produção, estava aplicando para o MBA, eles analisaram todo o meu processo e falaram, olha, tem 3 matérias aqui que a gente tem do ciclo básico que você não precisa fazer. E essas matérias, basicamente, em português, foram matemática, que eu fiquei muito feliz, porque esse é o ciclo básico do MBA, todo mundo tem que fazer lá. Então, se você já teve isso na faculdade, você não precisa fazer, e como eu fiz engenharia, eu tinha muito mais que isso. Então, eliminei a matemática, eliminei microeconomia e eliminei macroeconomia. Então, eu fiquei muito feliz de ter conseguido eliminar essas matérias. E seguimos em frente. O próximo documento que a faculdade me pediu foi a carta de apresentação. Isso mesmo, é a Essay Writing. A faculdade também me enviou por PDF, né, naqueles PDFs que eles me enviaram primeiro, um PDF com os temas que eu precisaria escrever para eles. Então eram 2 temas, ou seja, 2 cartas diferentes. O primeiro tema que eu tive que escrever foi sobre... Eles perguntaram para mim quais eram os meus objetivos profissionais e como um MBA com eles poderiam me ajudar a alcançar esses meus objetivos. Lembrando que a carta é toda em inglês, que também é uma forma deles avaliar o seu nível de inglês, compreensão, enfim. E nessa carta eu basicamente contei a minha história profissional, que eu fiz engenharia de produção, contei os estágios que eu fiz. E como eu estava aplicando para o MBA com ênfase em tecnologia, eu coloquei no meu último estágio no Brasil, que eu fiz estágio no Canal Futura, na parte de programação. Então eu já trabalhava na área de TV, nessa parte de programação, né, tecnologia e tudo. E eu acho que o MBA com eles, com a ênfase em tecnologia, iria me ajudar muito nesse processo profissional, visto que eu já tinha uma carga dessa antes, né, durante a minha graduação. Foi mais ou menos isso que eu expliquei, fui desenvolvendo, porque você tem que escrever uma carta grande, né? E o segundo tema que eu tive que escrever foi um momento, alguma coisa que mudou a sua vida, um evento que marcou a sua vida. No meu caso, eu falei sobre o au pair, sobre a minha decisão de ter saído do Brasil e vindo para os Estados Unidos como au pair, porque foi a partir disso que toda a minha história mudou, minha história de vida. Eu nunca tinha pensado em morar aqui, então quando eu estava aqui como au pair, eu comecei a ver que tinha outras possibilidades, que eu poderia estudar aqui, poderia trabalhar aqui. Então eu também fui desenvolvendo isso dentro da carta e pronto, minhas 2 cartas estavam prontas. Agora, meus amigos, vem a parte que... Dinheiro, vamos falar de dinheiro. Você não pode trabalhar nos Estados Unidos com visto de estudante. Não sei se você sabe disso, mas é legalmente ilegal. É ilegal, você não pode trabalhar. Tem uma galera que trabalha, né? A gente sabe disso, mas legalmente você não pode trabalhar. Então, a escola precisa que você prove uma quantia em dólares para mostrar para eles que você tem aquele dinheiro e você não vai precisar trabalhar aqui porque você tem dinheiro para se bancar durante o seu ano de estudo. Se você não tiver esse dinheiro que a escola pede, você tem que ter um sponsor. A gente chama de sponsor aqui, que é uma pessoa que vai mostrar esse valor para você. A pessoa que vai ser como se fosse o seu financiador, o financiador dos seus estudos aqui nos Estados Unidos. Então você precisa provar esse dinheiro para ser aceito em uma faculdade americana, no nosso caso aqui desse vídeo, no MBA. Minha escola já tinha mandado tudo por e-mail, então eu já sabia quanto que eu precisaria mostrar para eles em dólar, mas se a sua escola não falar o valor que você precisa apresentar, você tem que perguntar, tá? Porque você precisa correr atrás desse dinheiro. Então a minha escola pediu $20 mil de comprovação, e eu tenho que comprovar esse dinheiro com 3 extratos bancários, para provar que eu tinha 20 mil na conta todos aqueles 3 meses. Então, assim, é $20 mil em reais, esse é um dinheiro super alto, mas é um valor extremamente baixo, é uma das escolas mais baratas da região. Já vi escola aqui que cobra $50 mil de comprovação, tá? Então você tem que ficar muito de olho nisso, porque às vezes você quer aplicar para uma escola melhor,
com mais nome, só que você não vai ter aquele dinheiro para provar. Então você tem que ficar de olho nisso. Isso também foi um fator super determinante para mim. Eu não tinha muito mais que isso, lembrando que eu tinha um sponsor americano, no caso, uma pessoa que poderia provar esse dinheiro para mim. E a pessoa não tinha muito mais que isso, então eu não poderia nem aplicar para uma outra escola, porque eu não ia ter o dinheiro. Então, assim, como a minha escola pediu 20 mil, eu falei, beleza, 20 mil essa pessoa tem, então eu consigo aplicar. Então você tem que ver quanto que a escola vai pedir para você provar do sponsor. E que esse vídeo tá ficando um pouco grande, mas eu quero deixar tudo bem explicado aqui. Eu espero que vocês estejam anotando tudo. Falando sobre o dinheiro, é muito dinheiro pra gente que tá no Brasil. Então, assim, conheço muitas pessoas que estudam aqui, muitas, e existem diversos casos. Existem pessoas que realmente tinham esse dinheiro porque trabalharam a vida toda no Brasil e já sabiam que queriam vir pra cá e tudo mais, e foram juntando esse dinheiro. Conheço pessoas que juntaram 3 pessoas da família, colocaram todo o dinheiro em uma conta e provaram esse dinheiro, que tinha esse dinheiro. Conheço pessoas que pegaram empréstimos no banco para provar esse dinheiro. Então, assim, dá seu jeito. Se você quer estudar aqui, dá seu jeito. E o que você tem que provar para a escola é que você tem 3 extratos bancários com aquele valor nos 3 meses. Então, assim, você é brasileiro, eu confio em você, dá seu jeito. Outra coisa muito importante sobre o dinheiro, eu nunca vi isso em vídeo nenhum aí no YouTube, ninguém falando sobre isso. Você tem que saber se a sua escola pede para você provar aquele dinheiro todo semestre. Se você vai fazer algum processo de juntar pessoas para poder bancar seu estudo aqui, muito provavelmente, depois de um ano e meio, você não vai ter mais aquele dinheiro para provar. E se a sua faculdade pedir para você provar todo o semestre que você tem 20 mil? Então pode ser um problema para você. A minha faculdade pede só no começo, só quando eu aplico, eu tenho que provar 20 mil dólares, acabou. Só provo de novo se eu mudar de curso. Se eu não mudar de curso, continuo ali com os 20 mil dólares que eu apresentei lá no começo e ponto. Mas tem colegas aqui que fazem outras faculdades, como a Montgomery College, enfim, que elas têm que apresentar todo o semestre. Então você tem que ter certeza de que você vai ter aquele dinheiro em conta todo semestre, se a sua faculdade pedir dessa forma. Então, vocês têm que perguntar isso por e-mail, tá? Tenha muita certeza disso, para você não chegar aqui e passar sufoco. Então, dentro do e-mail que a faculdade te mandou, eles também vão te enviar uma declaração do sponsor. Se você não for a pessoa que tá apresentando os 20 mil dólares para eles, a pessoa que tá fazendo por você, que é o seu sponsor, né? A pessoa que tá apresentando por você, ela tem que assinar um documento para a escola, falando, olha, eu, fulano de tal, sou responsável pela Luana, ela pode estudar aí com vocês, porque eu vou fazer o suporte do estudo dela, enfim, e assina lá no final. A minha escola já mandou um modelinho, né, como que era, então foi bem fácil, meu sponsor basicamente só preencheu lá com o nome, dados, assinou e pronto, era esse documento que eu precisava enviar para a faculdade. Tem escola que pede carta de recomendação. A minha, por ser uma escola assim de muitos imigrantes, eu acho que eles tiraram isso do processo deles, porque a maioria precisa, mas a minha não precisou. Carta de recomendação é basicamente quando você precisa entrar em contato com algum boss, como é que é boss? Chefe, algum chefe seu que você trabalhou no Brasil, ou algum professor da faculdade, aquela pessoa tem que te recomendar, falar, olha, a Luana realmente é uma ótima funcionária, foi uma ótima funcionária, uma ótima estudante, blá, 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 blá. Então, assim, ver se a faculdade que você tá aplicando precisa ou não. A minha, graças a Deus, não precisou, então meu processo foi bem tranquilo. E é isso, essa é a documentação que você precisa. Não é muita coisa, mas são coisas que dão trabalho. Principalmente a questão do dinheiro, da tradução dos documentos, é uma questão meio chatinha. E aí, quando você tiver com tudo pronto, você vai enviar para eles, para a faculdade, e você tem que pagar uma taxa de 100 dólares. 100 dólares só para eles poderem analisar os seus documentos. Então, eles vão analisar durante 1, 2 semanas. Eu acho que levou 1 semana e meia também, mais ou menos. Eles vão analisar e ver se você está apto para fazer o MBA com eles. Então, assim, mesmo que seu processo não seja aprovado, né, caso eles olhem lá e falem, olha, Luana,
Infelizmente, a faculdade que você fez no Brasil não funciona aqui pra gente. Você vai ter que fazer outro curso de graduação para daí sim poder aplicar para o MBA. Graças a Deus a minha foi aprovada. Esse é o bom da engenharia. Eu reclamava muito, mas a engenharia geralmente ela é aprovada em qualquer lugar. Ela é aceita, né, em qualquer lugar. Então isso é muito bom. A DM também geralmente é bem aceita. Então mesmo que seu processo seja negado para a escola, eles não devolvem esses $100. Então assim, é um dinheiro que vai e não volta, entendeu? Acabou. Daqui para baixo, o processo muda um pouquinho para caso você esteja aplicando de dentro dos Estados Unidos ou do Brasil. O meu caso, como eu já disse anteriormente, eu apliquei para o ESL primeiro, né? Era o curso de inglês, então vamos dizer que quando eu apliquei para o MBA, isso me poupou tempo, porque eu já tinha o meu visto, né? Como eu já tinha feito todo o processo do visto para o ESL, quando eu mudei para o MBA, eu basicamente tive só que provar meu dinheiro, né? Provar que eu tinha $20 mil para eles. E o processo foi um pouco mais rápido, mas se você tá aplicando Mas se você tá aqui nos Estados Unidos e tá aplicando para sua troca de status, né? Você vai ter que aplicar para sua troca de status, seja lá se você estiver aqui como turista ou como au pair, né, visto J1 ou qualquer outra coisa, você vai ter que fazer a sua troca de status pro F1. Então, como vai funcionar? Se você já estiver aqui nos Estados Unidos, você tem um documento que se chama I-94, o I-94, que é um documento que prova a sua última data de entrada nos Estados Unidos. Você tem que entrar lá, botar no Google, Print My I-94, e aí você vai pegar esse documento e vai também anexar no documento que você está enviando para a faculdade, caso você já esteja aqui nos Estados Unidos. Seu processo sendo aprovado com a faculdade vai te enviar um documento que se chama I-20, I-20. Esse documento é o documento que você vai enviar para a imigração. Então, assim, a escola analisa toda aquela documentação que você enviou para eles, tudo. Aí eles vão te enviar um e-mail, beleza, você foi aprovado. Agora tá aqui o seu I-20. Esse documento agora você tem que solicitar o seu visto de estudante. Então é isso. Então eu vou falar sobre a troca do visto em outro vídeo, não vai ser nesse vídeo aqui, mas para você aplicar para o seu visto ou status de estudante, você precisa desse I-20. Então a escola, como eu já falei, vou repetir para ficar na cabeça de vocês, a escola vai analisar sua documentação, vai te falar se você foi aprovado ou não. Sendo aprovado, eles vão te emitir o I-20, tá? Esse documento, faça cópias, tenha esse documento em mãos, porque ele é muito importante. E é esse documento que você vai anexar para poder enviar para a imigração. Apenas com esse documento, a imigração ela pode analisar seu caso e ver, olha, essa pessoa já foi aceita em uma faculdade americana. Ela só está esperando que a gente aprove o visto dela para ela poder começar os estudos. Então é assim que funciona. Você faz o processo inteiro com a faculdade primeiro, depois disso você vai aplicar para o seu visto de estudante, tá? E se você estiver aplicando no Brasil, o processo é a mesma coisa. Você vai entrar primeiro em contato com a escola, vai fazer todo esse processo que eu falei pra vocês e a escola vai te enviar o I-20. Eu acredito que eles vão te enviar por e-mail, porque como você vai ter que ir no consulado para tirar o seu visto, eu acredito que você tenha que levar o documento original. Não acredito que eles vão aceitar PDF. Então, provavelmente a escola vai te cobrar ainda uma taxa de frete de envio para poder você pegar esse I-20 e levar lá no consulado, para daí sim poder aplicar para o seu visto de estudante. Lembrando que quando você aplica para o visto de estudante, meu amor, você também tem que provar o dinheiro. Então, aquele dinheiro que você provou para a escola, os 20 mil, você também tem que provar para a imigração. Então, você tem que ter certeza que você vai ter dinheiro na conta durante todo o processo para o seu visto não ser negado. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei resumir, assim, colocando todos os pontos, mas tentar resumir de uma forma que vocês consigam entender. Eu sei que é um processo que parece um pouco burocrático, né? Mas ele parece ser complicado, mas na hora que você começa a preencher, você vê que não é tão burocrático. É claro que eu sei que $20 mil é muito dinheiro, principalmente para quem tá no Brasil com dólar super alto. Então, assim, você tem que correr atrás. Se é uma coisa que você quer, corra atrás. Se você não tem dinheiro, já falei anteriormente, conheço pessoas que pegaram empréstimo, que juntaram várias pessoas da família, amigos, enfim, juntaram dinheiro. Enfim, gente, tem que dar seu jeito, a vida é assim, a gente não é rico, a gente não tem dinheiro pra tudo. Então, brasileiro
a gente sofre, a gente sabe disso, então pra gente poder crescer na vida e estudar fora, a gente tem que dar um jeito. Não é fácil, não digo que é super fácil, o visto ele é negado por qualquer razão. Então, assim, você pode fazer todo esse processo, chegar lá na aplicação do seu visto, eles negarem. E se você já estiver aqui nos Estados Unidos, você vai ter que ir embora, senão você fica ilegal. E se você estiver no Brasil, você vai ter gasto todo esse dinheiro, aí vai você pagar outra vez o visto para tentar de novo. Então, assim, é um processo que mexe muito com a sua cabeça, é cansativo sim, tá? Que é mente quem tá falando que não é cansativo. É mentalmente cansativo, até por isso eu tinha sumido das redes sociais, porque eu tava todo esse processo assim, de troca de visto, documentação, incerteza se eu ficaria aqui ou não ficaria aqui. Então, assim, é um processo mentalmente cansativo que te deixa exausta. Mas no final, quando aprova e você vê, caramba, vou estudar nos Estados Unidos, sabe? Aí entra outra parte, né? Que você tem que pagar lá todo semestre, mas aí a gente dá um jeito também. Mas assim, se é o que você quer, corra, sério, corra em frente, siga em frente, corra atrás dos seus objetivos, dá um jeito, começa agora, vê quem é seu tio que tem dinheiro. Tio, quanto você tem na conta? Tem 10 mil. Bora, tio, bora botar numa conta aí que eu quero estudar nos Estados Unidos. Enfim, gente, tem que dar um jeito, não é um processo fácil, mas é gratificante. Então, assim, você ter um mestrado, uma pós-graduação ou uma graduação nos Estados Unidos, eu, vindo de onde eu vim, eu achava que era uma coisa impossível. E eu estando aqui, eu vi que não é. Não é fácil, como eu falei, mas é possível. Então, assim, você corra atrás que você vai conseguir. Então é isso, espero muito que vocês tenham entendido, gostado. Se tiver alguma dúvida, me manda aqui comentário, me manda lá no Instagram, que eu já falei que lá é mais fácil pra mim. Me manda lá também. Vou deixar alguns links aqui abaixo na caixinha, né? Então abre aí, vê o que eu tenho pra vocês aí. Vou trazer mais 2 vídeos falando de valores, como que é a forma de pagamento da faculdade aqui. Na minha, lembrando que tudo isso é na minha realidade. Eu sei que tem faculdade que tem bolsa e tudo, mas eu vou falar apenas o que eu sei, apenas o que eu passei e tô mostrando pra vocês. E depois eu trago outro vídeo falando só sobre a troca de status e aplicação pro visto de estudante, tá bom? Mas espero muito que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!